Olá pessoal, essa é a videoaula número 3 referente ao sistema circulatório. Nela eu vou estar falando principalmente do lado esquerdo do coração, ou seja, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Vou estar falando do esqueleto fibroso e do funcionamento das válvulas também. Vocês vão entender alguns conceitos importantes, inclusive, né, como estenose e insuficiência. Eu peço que nesse momento você pause o vídeo, que você curta esse vídeo, tá? É rapidinho, não custa nada, mas é importante para quem está produzindo conteúdo aqui. O canal fica mais relevante, atinge mais pessoas, né? E todo mundo ganha com isso. Isso é importante de verdade, por isso que eu vou pedir em cada vídeo. E peço também que você me siga, aí fica mais como sugestão, lá no Instagram, @evandro.stadim. Por quê? Porque eu estou utilizando meu Instagram, que um dia foi um Instagram pessoal, para compartilhar conteúdo com você também, produção de conteúdo e compartilhamento. É de forma diferente aqui do YouTube, mas te ajuda, tá? É um complemento e eu acho que vai ser bem legal a gente se encontrar por lá também, certo? Lembrando que os slides utilizados em todas as aulas do sistema circulatório eles estão nas descrições do vídeo número 1, tá? Do primeiro vídeo, não desse aqui. Um abraço e bons estudos. Lado esquerdo. Bem, lado esquerdo do coração, então, né? Nós vamos falar primeiramente de átrio esquerdo para depois falar de ventrículo. O que nós observamos aqui no átrio esquerdo, que inclusive ele foi cortado? Aqui eu vejo o átrio esquerdo inteiro, né? Sem estar cortado, é o ventrículo que está cortado aqui, embora o ventrículo também esteja cortado nesse ponto. Aqui no átrio esquerdo, nós observamos a aurícula esquerda, que é aquela pequena orelhinha que eu tinha mostrado também no átrio direito, e no interior dela nós vimos que tínhamos músculos pectíneos, aqui não é diferente, então apresento para vocês ali os músculos pectíneos. No átrio esquerdo a gente tem menos músculos pectíneos, é mais na aurícula mesmo, tá? Não tem uma outra parte assim com muitos músculos pectíneos. No átrio esquerdo também ele é menor, né? Quando comparado ao direito. E vejam, não é que é uma estrutura do átrio, né? Até porque ela é uma estrutura que limita, ela vai estar na parede entre os dois átrios, mas aqui eu mostro para vocês o septo interatrial, que eu já tinha falado para vocês lá do lado direito, né? E lembra que eu tinha dito que no septo interatrial nós encontrávamos a fossa oval? Tá aqui a marquinha, né, sendo vista. Normalmente na prática a gente enxerga pelo lado direito, que é melhor de enxergar, mas aqui está a marca, né, remanescente ali da fossa oval sendo vista agora por um outro ângulo. Então aqui está a parede que separa, né, os dois átrios. Como eu falei, não é uma estrutura que pertence ao átrio esquerdo, né, mas ela está limitando, né, ela está no meio do caminho, né, fazendo fronteira aqui entre os dois átrios. E vejam, o átrio esquerdo ele recebe sangue, tá? O sangue que foi para os pulmões. O sangue foi para os pulmões, né? Sofreu hematose, ele saiu pelo tronco pulmonar, que está aqui em cima, ó, que se dividiu em artéria pulmonar esquerda e direita, uma para cada pulmão. Esse sangue venoso foi para os pulmões, sofreu hematose e retorna para o coração através de 4 veias pulmonares. Duas chegam do pulmão direito e 2 chegam do pulmão esquerdo. Mas vejam, embora eu tenha veia pulmonar direita e esquerda, as 4 veias desembocam no átrio esquerdo, tá? E não no átrio direito. A gente viu que o átrio direito é só sangue venoso lá das veias cavas, né? Tem o ósseo do seio coronário, mas depois a gente fala dele. Então, olha só, veia pulmonar superior esquerda, superior porque está em cima e esquerda porque tá do lado esquerdo, está vindo do pulmão esquerdo, desembocando no átrio esquerdo aqui, trazendo sangue arterial. Veia pulmonar inferior esquerda, trazendo sangue também arterial e vindo também do pulmão esquerdo. Agora, do lado direito, desembocando ainda no átrio esquerdo, ó, mas vindo lá do pulmão direito, eu tenho a veia pulmonar superior direita, tá? E a veia pulmonar inferior direita, certo? Então, 4 veias pulmonares, 2 de cada pulmão, né? Vindo e desembocando no átrio esquerdo, trazendo um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. Turma, existe um filme que eu sou muito, sou apaixonado de verdade por esse filme chamado de Quase Deuses, tá? Eu já vi esse filme umas 3 vezes, sempre que eu vejo eu me emociono, não tem como ser diferente. Não sei se alguém da sala já viu, tá? Não é um filme tão velho, tá? Ele é um filme de, acho que 2004, alguma coisa assim. Só que não tem Netflix, é difícil de achar. Só que eu tenho porque uma aluna conseguiu, né, na internet me disponibilizou. É,
uma cópia dele. Se vocês quiserem, eu devo ter ele até no Drive, tá? Eu mando para vocês, dá para assistir legendado ou dublado, né? Vai de cada um. Mas é um filme emocionante que conta a primeira... Não é um documentário, é um filme mesmo, tá? Mas que retrata a primeira cirurgia cardíaca. O filme é lindo, sim. E se vocês quiserem, depois me relembrem que eu repasso para vocês. Eu acho que é muito difícil você gostar de medicina ou gostar de, sei lá, de ser humano, lidar com saúde e não se emocionar com aquele filme. Tá entre os melhores filmes que eu já assisti, por isso que eu indico para vocês, tá? Chama Quase Deus. Depois eu posso compartilhar. Mas enfim, seguindo. O sangue que chegou no átrio esquerdo, ele vai ser direcionado para o ventrículo esquerdo, tá? Aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, ó. Assim como eu falei no átrio esquerdo, né, ali que eu tinha o septo, que na verdade não pertence ao átrio, ele está no meio do caminho. Aqui eu mostro para vocês que o ventrículo esquerdo, ó, ele é entre o ventrículo esquerdo, né, e o ventrículo direito. Eu já tinha falado para vocês em outro momento, a gente tem uma parede que separa, né, os dois ventrículos. Então, septo interventricular. Bem, turma, vale lembrar o seguinte, ó, que as paredes do ventrículo esquerdo são em torno de 3 vezes mais grossas, mais espessas, quando comparadas à parede do ventrículo direito. Isso porque, olha como essa parede é grossona. Porque o ventrículo esquerdo, quando ele ejetar sangue, ele vai mandar sangue para o corpo todo. Inclusive, aquela pressão arterial sistêmica lá que a gente afere, a minha está 12 por 8, 120 milímetros de mercúrio por 80. O que aquilo significa? O que aquilo representa? Representa a pressão que o ventrículo, ou melhor, o que essa pressão, vamos lá. Essa pressão, ela representa a nossa pressão sistólica e diastólica. O que é a sistólica? A mais alta ali, o 12, o 120 milímetros de mercúrio, é claro que ela pode estar diferente, né? Mas vamos pegar aí um parâmetro, né, que é considerado normal aí, né, para a maioria da população. O 120 é o momento em que o ventrículo esquerdo se contrai e joga sangue a partir da aorta. Ó. Então, esse sangue, quando ele sai da aorta, ele sai uma pressão, ele faz uma pressão, né, a resistência ali, né, encontrada de 120 milímetros de mercúrio. E quando o ventrículo esquerdo relaxa, tá, a gente tem a pressão diastólica daí. Então, a pressão diastólica, quando o ventrículo esquerdo relaxa, essa pressão cai ali a 80 milímetros de mercúrio. Mas vejam, é a pressão nas artérias exercida por quem? Quem é que faz, né? É o ventrículo esquerdo. Então, veja, para ejetar sangue sob pressão, eu preciso de uma musculatura muito densa, muito forte, onde o ventrículo esquerdo ele tem essas paredes aí mais grossas, né, quando comparadas ao ventrículo direito. Vale lembrar que o septo ele acompanha o mesmo diâmetro da parede do ventrículo esquerdo, tá? E não do direito. Então, o septo interventricular é um septo também bastante espesso. Bem, o sangue passa então do átrio para o ventrículo, né? Eu vou ter que ter um sistema também de válvula aqui, né, para permitir a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, mas não o seu retorno. Então, eu vou contar ali com a válvula atrioventricular esquerda. A diferença é que ela só tem duas pontas, ou seja, só tem duas cúspides, né? Ela é uma válvula bicúspide, tá? Também conhecida como válvula mitral, tá? Mitra é o chapeuzinho lá do Papa, dos bispos, ele tem duas pontas, tá? Então, válvula mitral porque parece uma mitra. Então, vejam, a válvula mitral, tá? É a atrioventricular esquerda, só tem duas pontas. Uma forma do aluno memorizar, ele sempre pensa em 3D, né? 3D, de 3 dimensões, né? Porque daí é um macetezinho para pensar em 3D. Tricúspide é do lado direito, tá? Então, por isso, 3 de tricúspide, D de direito. Se tu sabe que a tricúspide está do lado direito, o que sobrou para bicúspide, né? Ou mitral, tá? Fica do lado esquerdo. Então, pode ser chamada de válvula atrioventricular esquerda ou válvula bicúspide, tá? Ou simplesmente mitral, tá? Na clínica é muito mais chamado de válvula mitral, na prática médica, vamos dizer assim, né? Bem, e aí o funcionamento é conforme eu já tinha explicado para vocês lá do lado direito. Eu tenho aqui, ó, as cordas tendíneas, né? Presas aos músculos papilares. Esses músculos papilares, eles seguram, né? Puxam as cordas tendíneas que puxa, né, essa cúspide aí, auxilia também na abertura da válvula, né? Quando o ventrículo relaxa, ele acaba puxando, mas também evitando aquele prolapso, né? Aquela inversão, a válvula vindo parar, né? A válvula subindo aqui, vindo parar aqui no átrio, porque ela ia perder a função
dela. Bom, o sangue desceu então do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, essa válvula se fecha e agora o sangue vai ter que sair do coração, né, do ventrículo esquerdo, perdão. Ele vai sair por onde? Pela aorta, ó. A aorta é a principal artéria. Alguns colocam que tem que ser chamada de aorta, porque a aorta é redundante, tá? A aorta já é uma artéria, outros colocam que não. Eu acho que não faz diferença, tá, turma? Se falar de artéria aorta, né, ou simplesmente aorta, não vai fazer grande diferença. Aqui está o início da aorta, ó, o sangue sai por ela e irriga o corpo todo. Depois a gente vai entender onde é que vai dar essa aorta, né? Mas vem como uma segunda parte da nossa anatomia do sistema circulatório. Vejam, bem no início da aorta, eu tenho também uma válvula, né? Chamada de válvula da aorta. E essa válvula da aorta, ela funciona como aquela válvula do tronco pulmonar que eu expliquei para vocês com o bolsinho do meu jaleco. Lembram? Tenho 3 bolsinhos. Quando o sangue sai, ele sai favorável aos bolsinhos. E quando ele tenta retornar, ele enche os bolsinhos, enche as semilunares. A borda livre dos bolsinhos se encontra e, consequentemente, o sangue não consegue retornar para o ventrículo. Ele sai, mas não retorna. Professor, e se retornar? Calma que a gente vai chegar lá. Bem, turma, eu falei para vocês que nem todo esqueleto é ósseo, né? Quando falamos de laringe, eu falei de esqueleto cartilagíneo. E agora a gente fala aqui, então, do esqueleto fibroso do coração. O que é o esqueleto fibroso do coração? Ele é constituído por esses 4 anéis aqui, ó. Que vista é essa aqui, ó? Pegamos o coração, né? Cortamos os átrios, tiramos os átrios e vocês estão vendo, assim, ó, uma vista superior do coração só dos ventrículos, ó. Esses aqui são os ventrículos. Tá? Lá dentro, ó, estão as cordas tendíneas, os músculos papilares, trabéculas carnes lá, tá? Então vocês estão vendo só os ventrículos porque os átrios foram retirados. O que é o esqueleto fibroso? São esses 4 anéis fibrosos aqui, ó. Aqui eu tenho um anel fibroso, aqui eu tenho outro anel fibroso, aqui eu tenho outro anel fibroso, aqui eu tenho outro anel fibroso e eu tenho 2 trígonos fibrosos também, tá? O trígono fibroso esquerdo, esse ladinho aqui, certo? E o trígono fibroso direito aqui bem no centro, tá? Não se preocupem com os trígonos, mas a constituição é essa. São 4 anéis e 2 trígonos. Para que serve esse esqueleto fibroso do coração? Ele vai ter 3 principais funções. Uma, ele é esqueleto, então é estrutural. Serve como um ponto de inserção, de fixação para as estruturas do coração. O músculo cardíaco, ou seja, o miocárdio, ele vai se inserir, ó, vai se fixar nesse esqueleto fibroso. Vejam como tem miocárdio se fixando aqui, ó, tanto do átrio quanto do ventrículo, tá? Só que o átrio foi recortado. Olha como tem miocárdio se fixando nesses 4 anéis que a gente tem aqui, ó, tá? As válvulas também se prendem aqui, ó. Olha como tem uma válvula presa aqui, ó, nesse anel, outra válvula presa aqui, outra válvula presa aqui, outra válvula presa aqui. Então, primeira função, estrutural, serve como ponto de fixação para essas válvulas, para as estruturas cardíacas, né, incluindo as válvulas. Segunda função, mantém as válvulas em posição anatômica e impede a hiperdilatação das válvulas. Como assim? Olha só, essa aqui é a válvula tricúspide, ou seja, a válvula atrioventricular direita. Essa aqui é a válvula bicúspide, né, mitral, atrioventricular esquerda. Essa aqui é a válvula da aorta e essa aqui é a válvula do tronco pulmonar. Olha só, aqui eu tenho as mesmas válvulas, só que elas estão um pouquinho diferentes, né? Aqui, ó, as atrioventriculares estão fechadas, enquanto que a da aorta e do tronco pulmonar estão abertas, enquanto que aqui eu tenho o contrário, ó. As válvulas atrioventriculares estão abertas, enquanto que a válvula da aorta e do tronco pulmonar estão fechadas. Olha os nomezinhos ali só para vocês terem. Válvula atrioventricular esquerda, né? Ou seja, mitral. Válvula atrioventricular direita, né? Tricúspide. Válvula da aorta e válvula do tronco pulmonar. Vejam só. Essa válvula, vamos pegar só do tronco pulmonar, ó, ela está fechada nesse ponto. Só que se eu pegar ela, essa válvula assim, ó, e esgaçar ela, tá? Eu puxar ela assim, se eu repuxar ela, essas semilunares aqui, ó, elas vão desencostar, o bolsinho do jaleco ali, ó, vai se afastar um do outro. E a partir do momento que eles se afastarem, eu vou ter um espaço entre as válvulas e não é assim que ela se abre, tá? Não é esgaçando, mas se isso acontecesse, se eu pegasse ela assim e puxasse nas bordas dela, eu ia ter uma passagem de sangue aqui. E a válvula não ia fazer a função dela, que é impedir o retorno, impedir o refluxo. Então, veja, esse esqueleto fibroso, né, esse anel que tem ao redor, ele mantém a válvula na posição anatômica e não permite que ela se dilate mais do que deveria, né, mantendo, então, a sua
anatomia e fisiologia preservada. Vejam aqui, ó, a válvula mitral, olha a mitral aqui, ó, 2 cúspides só, e olha a tricúspide aqui, né, com 3. Imagina essa válvula mitral aqui fechada, se eu pegar nessa borda aqui, fizer assim, ó, eu vou esgaçar ela, vai passar sangue, vai retornar sangue do átrio para o ventrículo. É isso que a gente não quer. Então, segunda função, manter as válvulas em posição anatômica e impedir a hiperdilatação, porque se você dilatar essa válvula, né, o sangue vai passar e aí não está funcionando como deveria. A abertura não está relacionada à dilatação da válvula, está relacionada ao movimento que acontece nas cúspides, tá? Nas pontas e não na dilatação. Terceira função, forma um isolante elétrico entre os átrios e os ventrículos. Por quê? Olha só, eu tenho o esqueleto fibroso aqui, em cima do esqueleto fibroso eu tenho os átrios, e embaixo eu tenho os ventrículos. Vamos considerar o seguinte, ó, essa minha mão aqui vai representar os 2 átrios, e essa minha mão vai representar os 2 ventrículos. Quando os átrios se contraem para injetar o sangue para os ventrículos relaxam, fazem diástole, para receber o sangue que está vindo dos átrios. Quando os ventrículos se contraem e fazem sístole, os átrios relaxam para receber sangue que está chegando neles. Se for átrio direito, pela veia cava superior e inferior. Se for do átrio esquerdo, né, pelas artérias pulmonares. Bem, independente de onde vem esse sangue, o átrio relaxa para receber sangue que está vindo de fora do coração, enquanto o ventrículo se contrai e faz sístole para jogar sangue para fora do coração. Quando o ventrículo relaxa para receber sangue do átrio, o átrio se contrai para mandar sangue para o ventrículo. Então, vejam, os 2 átrios se contraem ao mesmo tempo, lado direito e lado esquerdo, e os 2 ventrículos também se contraem ao mesmo tempo, ou seja, lado direito e lado esquerdo. Só que, se eu comparar átrios e ventrículos, enquanto os átrios relaxam, os ventrículos contraem. Enquanto os ventrículos relaxam, os átrios se contraem. Para que isso aconteça, eu preciso de um isolante elétrico. Por quê? Porque vocês vão ver, eu vou falar para vocês na sequência do complexo estimulante do coração, o coração começa a ser despolarizado, as células começam a ser despolarizadas, tá? E começam a se contrair no momento, elas começam a ser excitadas do átrio, lá no átrio, e esse movimento, essa despolarização, ela vai descendo e chega até os ventrículos. O coração, ele é estimulado e ele emite eletrochoque. Só que esse eletrochoque ele vem lá do começo do átrio, lá em cima do átrio, lá próximo da veia cava superior. E se eu não tivesse um isolante, ia ser assim, ó, o átrio é estimulado por um eletrochoque, tá, através do nó sinoatrial, e ele ia se contrair, o ventrículo ia contrair junto. Então, as 4 câmaras iam contrair juntas. Como eu tenho um isolante elétrico, o átrio leva um choquinho, se contrai, esse estímulo ele é conduzido por um caminho que vocês vão ver qual que é, para chegar no ventrículo. O ventrículo se contrai. Só que quando o ventrículo se contrai, o átrio já está relaxando novamente. Então, átrio se contrai, o estímulo desce, passa por um único ponto, tá? Que vocês vão ver que é o fascículo atrioventricular, o feixe de His, estimula o ventrículo se contrai, mas o átrio já está relaxando. Então, por isso, ó, enquanto o átrio está em relaxado, o ventrículo está em sístole. A gente até pode usar o termo sístole e diástole para o átrio também, tá? Mas é mais comum usar para ventrículo. Então, vou falar, ó, átrio relaxado, tá? Ventrículo contraído, em sístole. Ventrículo relaxado, em diástole, né? Átrio contraído, certo? Então, funciona dessa forma. Então, terceira função do esqueleto fibroso do coração, formar um isolante elétrico entre átrios e ventrículos. E aí eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, que esse ventrículo aqui, ele está nesse momento, tá? Vamos pensar só nos ventrículos. Ele está em relaxamento, ele está em diástole. Por que eu digo para vocês que ele está em diástole? Porque ó, é importante que vocês entendam, tá? Isso aqui, vocês não simplesmente ouçam. Ó, professor, por que me diz que esses ventrículos estão em diástole? Porque vejam, a válvula atrioventricular, tanto direita quanto esquerda, está aberta. Se está aberta, está permitindo o sangue passando dos átrios, que estariam aqui em cima, para os ventrículos que estão lá embaixo, certo? Enquanto que a válvula da aorta e do tronco pulmonar estão fechadas. Para quê? Para não permitir que o sangue que já saiu pela aorta e pelo tronco pulmonar retorne para o ventrículo. O contrário, olha só,
quando eu observo esse ventrículo aqui, eu vejo que as válvulas atrioventriculares estão fechadas, para não permitir que o sangue que saiu do átrio e chegou no ventrículo retorne para os átrios. E a válvula da aorta e do tronco pulmonar estão abertas, para permitir o quê? A passagem do sangue dos ventrículos. Os ventrículos estão contraídos para jogar o sangue, né, para a aorta e o tronco pulmonar. Então, esses ventrículos aqui, eles estão em sístole, né? Esse coração está em sístole ventricular, enquanto que esse aqui está em diástole. Se vocês não entenderam isso, pausem o vídeo, voltem, analisem, escutem de novo a explicação, porque isso aqui é muito importante que vocês entendam como funciona. Bem, continuando, né, com a abertura e fechamento de válvulas, o que a gente enxerga aqui? Olha só, vamos se fixar a uma única válvula. Vamos falar só da válvula da aorta nesse momento. Aqui eu tenho a aorta, aqui eu tenho a válvula da aorta. Me respondam, tá? Esse ventrículo, tá? Vamos pensar só no ventrículo esquerdo, embora o ventrículo direito estaria fazendo a mesma coisa no mesmo momento, né? Mas esse ventrículo esquerdo, tá? Considerando a anatomia dessa válvula aqui, e a gente até pode falar aqui, ó, que a válvula atrioventricular esquerda está fechada. Ele está em sístole ou em diástole? Pausa o vídeo e me responde. Então, ó, sístole ou diástole? A resposta é, esse ventrículo, ele está em sístole. Por quê? Esse ventrículo esquerdo ele está contraído e essa válvula da aorta está aberta porque o sangue está sendo... A pressão do sangue está abrindo essa válvula para jogar, né, sangue para fora da aorta, né? Para fora da aorta não, através da aorta, né, para fora do coração. Então vejam, é sístole ventricular. Observando ainda esse ventrículo esquerdo, válvula atrioventricular esquerda, ou seja, válvula mitral aberta, e válvula da aorta, ó, fechada, tá? Esse aqui está representando a válvula aqui fechada. É sístole ventricular ou diástole? Pausa e espero que você tenha pausado, né? E tenha me respondido. É uma diástole ventricular, porque ó, o ventrículo relaxou para receber sangue do átrio para o ventrículo e a válvula da aorta está fechada para não permitir que o sangue reflua, que ele retorne, ó, o sangue que já saiu anteriormente pelo ventrículo não pode retornar para o ventrículo esquerdo, certo? Agora, olha só, que situação que nós temos aqui em C? A situação em C, ela é semelhante a em A, tá? Esse ventrículo está em sístole ventricular. O que eu deveria esperar dessa válvula da aorta? Que ela estivesse aberta, ó. Só que ela não está completamente aberta. Ela tentou se abrir, mas não conseguiu. Pode notar que a válvula está até mais feia, meio fibrosada aqui. O que acontece? Essa válvula ela está estreita. Ela deveria abrir, mas ela não abre e o sangue passa com dificuldade aqui, ó, pela válvula para chegar na aorta. Quando a válvula deveria abrir por completo, como eu vejo aqui em A, e ela não consegue abrir por completo, eu digo que essa válvula ela está estenótica. Eu tenho uma estenose de válvula, um estreitamento. O que acontece? O sangue ele vai passar aqui com dificuldade. Só que quando o sangue passa com dificuldade, ele não passa linear. Você já viu a sua pia, né? Tá lavando louça, a pia enche, às vezes deu muito pedinho, a pia enche. Quando a pia vai esvaziando, você nota que no finalzinho você consegue ouvir um barulho, né? Porque a água ela passa turbilhando. Por que ela turbilha, né? Por que faz aquele barulho? Porque eu tenho um volume grande de água passando em uma região estreita e ela acaba, como passa com dificuldade, vai turbilhando e aquele turbilhamento dá um som característico. Todo mundo já ouviu o som, principalmente no finalzinho, né, da pia tá drenando por completo, a gente observa, ouve, né, consegue escutar aquele sonzinho bem característico. Então veja, quando a válvula que deveria estar completamente aberta, ela não se abriu como deveria, ela está estreita, o sangue passa com dificuldade, tá? E isso gera um turbilhamento do sangue. E esse turbilhamento gera um som característico. Esse som a gente chama de sopro, tá? Então, o sopro, ele pode acontecer pelo quê? Por uma estenose de válvula. Professor, em qual válvula? Em qualquer uma das válvulas. Eu estou pegando o exemplo aórtica,
mas em outras válvulas isso também poderia acontecer, mas seria em momentos diferentes, ok? Então aqui eu tenho o sangue passando com dificuldade, ele iria turbilhar. Olha como o volume de sangue passando aqui é menor do que aqui, olha, pelo tamanho das flechas, tá? E isso geraria, né, uma condição bastante complicada aqui, né? A gente chamaria isso de um sopro cardíaco, né? Porque por estenose, depois vocês vão aprender lá melhor, né? Mas por enquanto, pelo menos, para a gente ter um conceito. E por fim, em D, o que eu vejo? O D é a mesma condição do B aqui, ó. Esse ventrículo ele está em diástole. Eu esperaria aqui que essa válvula ela estivesse completamente, a válvula da aorta aqui, ó, completamente fechada para permitir que o sangue do átrio passe para o ventrículo, mas o que já saiu pela aorta não retorne para o ventrículo esquerdo. Só que essa válvula ela não está completamente fechada. Ela está entreaberta, ó. Fechada é assim. Aqui ela está um pouquinho aberta. Quando ela deveria estar completamente fechada e ela não está completamente fechada, eu digo que ela está incompetente, ela está insuficiente. Então eu chamo isso de insuficiência de válvula. Vai dizer, professor, já explicou isso? Não. Na condição em C, ela deveria estar completamente aberta e não se abriu. Então ela está estreita, estenose. Aqui ela deveria estar completamente fechada, mas ela não conseguiu se fechar. Eu vou chamar essa condição de insuficiência. E o que acontece? Nessa diástole ventricular, enquanto que o sangue está vindo do átrio esquerdo, desculpa aqui, ó, para o ventrículo esquerdo, o sangue que saiu pela aorta não deveria retornar, mas ele acaba retornando porque essa válvula ela está incompetente. E quando ele retorna, eu tenho um refluxo aqui, tá? Então, ó, o sangue retorna, ele passa aqui turbilhando também. Então, eu também posso ter sopro. Então, vejam, eu posso ter sopro tanto na estenose quanto na insuficiência. Professor, o que isso vai causar a longo prazo e tudo mais? Aí não compete aqui a nossa anatomia, mas pelo menos eu queria que vocês entendessem o que é uma válvula, como ela funciona. Ela permite a passagem unidirecional do sangue, mas não o seu retorno. E quando ela está com problema, ela não funciona como deveria. A gente vai ter problemas aí. Ou ela deveria se abrir por completo, ela está estreita, então ela está estenótica, né? Ela não conseguiu. Ou ela deveria fechar por completo, não está conseguindo, né? E ela está insuficiente, ela está incompetente, certo? Então é importante vocês terem isso em mente, aqui as imagens que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, né? Estrutura, o ventrículo aqui, e vocês já tinham visto essas imagens. Bem, pessoal, essa foi a videoaula número 3. Nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.